acreditei no poder transformador da arte. Isso lá atrás, quando eu era criança, eu posso dizer na prática que isso já acontecia, quando a música já estava na minha vida e por meio dela, ao longo da minha trajetória pessoal, a música foi se constituindo de uma forma para que eu hoje fosse a pessoa que eu sou. Há 32 anos, eu cheguei na Vila Mapa, aqui na Lomba do Pinheiro, para trabalhar, como professora de música da Rede Municipal de Porto Alegre. Ali chegando, eu me deparei com uma musicalidade meio incomum daquelas crianças. Isso porque eu já vinha de uma experiência de mais de 10 anos como professora de música na rede particular de ensino. Então, eu não era de toda novata enquanto professora. Mas aquela experiência, de cara, movimentou em mim, fez arder dentro de mim uma chama muito forte, que sempre clamou, desde a minha adolescência, que é em defesa da justiça social. E ali eu me deparei com uma comunidade ainda muito desajustada, ainda muito dependente de ações assistencialistas, mas que por meio da música, pouco a pouco, passo a passo, uma coisa de cada vez, foi se constituindo nesse projeto, Orquestra Villa Lobos, que completou esse ano já 31 anos de estrada. Eu posso dizer que a minha decisão de trabalhar, então, na periferia, ela foi realmente uma escolha. Não foi por acaso, não foi por eu não ter outro lugar para trabalhar. Então, essa experiência de passar a trabalhar na periferia, enquanto alguém que vem de classe média, branca, com toda uma história de privilégios que a minha vida me ofertou, eu me sentia muito na obrigação de cumprir com muitas coisas ainda na minha vida. Não só para eu ser uma professora melhor, mas principalmente para eu ser um ser humano melhor. E a gente só é um ser humano melhor quando a gente aprende a entender o outro, a enxergar no outro seu valor. Assim começou esse projeto. Eu comecei com 14 alunos. No dia 15 de abril de 1992, eu dei a minha primeira aula com essas crianças. Aula de flauta doce, e não é à toa. A flauta doce foi um instrumento que eu me musicalizei lá quando criança. E foi por meio desse instrumento que, comprovadamente, na educação musical, na pedagogia da educação musical, é um dos instrumentos mais indicados para a musicalização. Muito bem. Chegando ali, esse trabalho, eu fui implementando esse trabalho, mas de uma forma muito natural. Eu posso dizer que lá, quando eu iniciei, eu não tinha um sonho estabelecido de constituir uma orquestra. O meu sonho sempre foi de transformação. E que eu pudesse, com a minha ação pedagógica, com a música, com a arte, que sempre pulsou tão forte e que sempre eu via de uma maneira de chegar de forma tão sensível nas pessoas, que ela pudesse ser o grande instrumento, não apenas na prática um instrumento musical, mas esse instrumento poderoso de transformação. Depois de alguns anos de trabalho, a professora já não estava mais sozinha, então já foi constituído uma equipe de ex-alunos e outros educadores vieram também a trabalhar comigo. E essa atividade pontual de se iniciar a aula de flauta doce se transformou num programa sociomusical. Eu até hoje sigo como professora dessa escola, claro que completamente com as minhas horas destinadas a várias ações, várias funções à frente desse trabalho, mas eu nunca deixei de, ao olhar para trás, enxergar o quanto que esse projeto se ampliou em todos os sentidos, mas o quanto que eu continuo até hoje
me emocionando muito ao ver cada olhinho brilhando daquelas crianças. Isso segue me mobilizando muito. Pode dizer que é uma das coisas que nunca me fez desistir, apesar de muitas adversidades, apesar de infinitos obstáculos, que a gente sempre foi transformando em desafios. Nós, educadores, principalmente educadores da escola pública, a gente se move a desafios. Porque se a gente não se sensibilizasse, se a gente não usasse o desafio como uma forma de ir à frente, aí a gente desiste. Aí é para desistir mesmo. Mas para quem não desiste, feito eu e todos que já estão junto comigo, eu imagino que, inclusive, na questão artística, o desafio é uma mola propulsora também. Então, dentro desse panorama, nós fomos constituindo, passo a passo, como eu falei, um grupo muito lindo. E que aquelas crianças que foram meus alunos nos 7, 8 anos, hoje são educadores, músicos e trabalham na equipe junto comigo. Então, de tudo isso, eu percebo que foi construindo uma nova cultura na comunidade. E eu vou citar um diálogo muito lindo que para mim foi marcante, de muitos anos atrás. Eu chegava na escola para trabalhar e tinha uma mãe que eu não conhecia, que estava ali, aguardando, viu que eu estava chegando. E ela chegou e me disse, obrigada, professora. E eu achei meio estranho, obrigada, professora. Obrigada porque hoje no Diário Gaúcho, a Vila Mapa saiu na capa, não mais na crônica policial, e sim por uma coisa boa que está sendo feito nessa comunidade. Aquele momento para mim foi um divisor de águas. Ali meu Deus, o que está sendo feito, o que a música está proporcionando a essas crianças, amplia-se para dentro das famílias, amplia-se para toda uma comunidade. E a responsabilidade do que a gente está fazendo, é claro que cada vez se torna maior. A partir disso, a gente foi estabelecendo toda uma programação para atender demandas. Porque essas crianças cresceram, se tornaram adolescentes, seguiram o estudo na música. E seguiram no projeto. Então, eu vou citar aqui o caso mais emblemático deles todos, que é Vladimir Soares. Vladimir Soares foi meu aluno aos 11 anos de idade. Hoje ele tem 39 anos. Faz 10 anos que ele está radicado na Alemanha, onde ele foi fazer 2 mestrados de música na Universidade de Stuttgart. E não parou por aí. Ele é flautista, flauta doce. Aquela lá que eu comecei em 15 de abril, a mesma flauta. Ele é artista, professor de música na Alemanha, artista requisitado para muitos recitais em vários países da Europa, e sendo que a crônica musical de Stuttgart colocou na manchete, no título, o Paganini da flauta doce. Eu tenho guardado isso. Tudo em alemão, mas está lá. Traduzido, o título, a manchete da matéria. Então, são de significados feito esse. São de realidades transformadas feito essa. Que esse programa, ele vai se sustentando, meio se autossustentando, e movendo vidas, mobilizando muitas pessoas que vão se juntando a esse projeto. O que nós temos hoje é um grande programa de educação musical. Esse programa de educação musical tem nele, por exemplo, a Patrícia, a Aline, a Eriadne, o Diego, todos eles formados em música pela URGS, pelo IPA, e que iniciaram 7, 8 anos de idade, e são os nossos professores, são os que mantêm esse projeto acontecendo. Eu posso dizer que, ao longo dessas 3 décadas, milhares de jovens passaram pela orquestra. Todos eles da Vila Mapa ou de arredores, comunidades vitimizadas pela vulnerabilidade socioeconômica. E me chama muita atenção um detalhe, de que os ex-alunos, hoje pais e mães do projeto,
veem nos seus filhos uma oportunidade ainda melhor do que eles tiveram há 15, 20 anos atrás. Essa parte eu posso dizer que é uma parte muito linda. Estou eu regendo a orquestra, eu vejo Rubi, violinista e multi-instrumentista, e lembro da Monique, sua mãe. Eu vejo a Sayuri também tocando violino, e lembro da Rúbia, a sua mãe. Eu vejo a Eduarda tocando flauta, e lembro do Wanderson, o seu pai. Essa parte, para mim, não só como professora, mas também como mãe, me toca profundamente, porque eu vejo ali a continuidade. Eu vejo ali o quanto que a educação pública, gratuita, de qualidade, tem que ser acessível a todos, indiscriminadamente. E o quanto que a arte, num pilar junto com a inclusão social, num pilar junto com a educação, faz isso acontecer. Faz esse movimento acontecer. De tudo isso, eu digo para vocês que a vida da orquestra é uma vida muito dinâmica, é uma vida cheia de surpresas, às vezes não as mais agradáveis, mas é uma vida de muita superação, de muita resiliência, de muita alegria, de muito afeto e de muita colaboração. Graças a ela, a orquestra amanhã está embarcando para o Chile, onde vai se apresentar no 26º Seminário Latino-Americano de Educação Musical. E tudo isso é feito com dedicação e sempre com muita paixão. Muito obrigada.